Seja muito bem-vindo. Eu sou o Abel Cala. Bem-vindo. Eu falo muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, superlativos e superlativas. Eu sou o Abel Caloassi e no vídeo de hoje vamos dar sequência a nossas aulas intensivão do inglês. Nós temos o projeto de ter 10 horas de aulas, tá? E elas estão mescladas desse jeito. 30 minutos, 30 minutos, mais 30 minutos, mais 30 minutos daquela aula, 30 minutos daquela aula. Quando você somar, você vai ter 10 horas de aulas. Isso é equivalente a 6 ou 3 meses de aulas, aí dependendo de quantas vezes você vai estudar. Agora, se você for daqueles bem engajado, você ter uma boa agenda, estudar todos os dias, esse conteúdo será muito valioso para você e surtirá um grande efeito para você, porque você vai começar a entender como é que funciona o processo de aprendizagem da língua inglesa. Não tem nada, não existe bicho de sete cabeças. Eu falo sempre assim, o inglês não se aprende, o inglês domina-se. Quando você começa a dominar o inglês, meu amigo, não tem para ninguém, right? Não tem para ninguém. Na aula passada, na primeira aula, nós falamos sobre os personals, pronouns. Depois, vimos que quando juntamos um pronome pessoal e um verbo, formamos uma frase. É aí onde surge a fórmula do PP plus verb. Só que juntar um pronome e um verbo, no caso, I go, simplesmente não tem sentido. Simplesmente, I go, tá tudo certo, tá? É o jeito simples de você treinar a conjugação dos verbos. Sempre faça isso, right? Sempre faça isso. Sempre vai treinando. Um pronome e um verbo, um pronome e um verbo. Sempre que você conhecer um verbo novo, junta o verbo com um pronome para ver como é que ele ficaria numa frase. Isso é o básico que você deve já saber, right? É bom você saber disso. Agora, aqui, pessoal, o que nós vamos aprender é o seguinte. Hoje, vamos prestar atenção num detalhe importante. Sempre que nós estamos tendo um pronome e um verbo, aqui nós estamos a aprender que o verbo está no quê? Está no presente. Não tem problema, não. Quando nós temos I go, por exemplo, entre parênteses, eu vou ter o quê? Vou ter um present simple, né? Vou ter um present simple ou um simple present. Isso aqui é o básico. Simple, present simple ou simple present. Esse é o básico, pessoal. Esse é o básico. Não é, present simple usamos para falar de assuntos, de não sei o que, não sei o que. Não. É se você falar. Eu quero, eu gosto, eu ando, eu falo, eu caminho, eu gosto, ela gosta, ela vai, ela vem, ele... Tudo isso é um personal pronoun plus verb, vai ser um present simple ou um simple present. Agora, aquelas definições que você conhece por ali, por aí, é só para te confundir. Então é aquilo que começa a fazer com que o inglês fica muito chato. Bom, por que ele é um present simple? Por causa do verbo. Qual é o verbo? Esse que está aqui. Esse é um verbo que está no presente. Alright? Esse verbo está no presente. Quando é que eu quero falar uma frase que está no passado? Então, aqui já é a questão da gente começar a conhecer os verbos. Porque é importante conhecer os verbos. Se você não conhecer os verbos, não dominar os verbos, nós já sabemos que os pronomes pessoais são 8 apenas. I, you, he, she, it, we, you, they. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, como é que esses verbos variam? Quando eles vão para o passado, eles normalmente variam. Em português é bem simples. Em português tudo termina com ei, né? Agora, o verbo ir... Não, por exemplo, falar. Por exemplo, falar. Em português, estou falando em português, tá? Deixa eu ver. Eu falo. Bom, aqui em inglês nós chamamos isso de present simple. Por quê? Porque o verbo falar está sendo conjugado no presente. Então, sempre que você conjuga um verbo no presente, está no present simple, right? Bem isso. Aí, I speak. Em inglês vai ser eu falei. Aí, ó. Eu falei. Eu já não vou ter I speak. Tá? Eu já não vou ter I speak. Eu vou ter I spoke. Agora aqui já não tenho mais o verbo no presente. Tenho o verbo no passado. Então, o que é isso? O que significa? Significa que eu estou diante do quê? Do past simple. Right? Eu estou diante do past simple. Por quê? Porque o verbo que veio depois da conjugação está no passado. Se o verbo estivesse no presente, estaria diante do present simple. Agora, se o verbo está no passado, então eu estou diante do past simple. Como é que um verbo vai no passado? Um verbo vai no passado, geralmente acrescentando a letra ED. Tá? Em inglês, geralmente. Em português, esse a vai ser esse famoso ED aqui. Right? Lembra? Esse é um detalhe interessante que você deve entender. Right? Esse a
Não, deixa quieto. Não vamos, não vamos, essa dica aqui, em vez de te ajudar, vai te confundir. Deixa quieto, essa dica aqui vai te confundir. Mas pensa assim, tá? Mas não aplica isso para todos os verbos, tá? De acordo com a tradução, mas eu gostei, por exemplo. Eu gosto. Eu gosto. Se eu quisesse dizer eu gostei. Eu gosto, você I like, né? I like. Se eu quisesse dizer eu gostei, vai ser I liked. Eu gostei. I liked. Então, eu tô falando assim, esse ed aqui vai ser igualzinho esse a aqui, tá? Agora o detalhe tá aqui, ó. Olha aqui no speak e no spoke. Por que ele não terminou com spoked? Aqui. Se aqui na tradução eu tenho falei, né? Por que não terminou, não foi spoked? É isso que vamos entender hoje, alright? Vamos lá. Os verbos no passado variam de duas formas. Verbs in past. In English, the verbs in past. In English, the verbs, os verbos in past. Os verbos no passado vary, vou usar o vary, tá? Vary in two different ways. In two different ways. In two different ways. Em duas formas diferentes. Em inglês, os verbos variam em duas formas diferentes. In two different ways, tá? In English, the verbs in past vary in two different ways. Regular and irregular. Regular and irregular. Tá. Os verbos em inglês variam de duas formas diferentes. Eles podem ser regular ou irregular. They can be regular or irregular. Quando é que um verbo vai ser regular? Quando é que um verbo vai ser irregular? Lembre. Regular, ele vai terminar com ed, o seu passado, tá? Ele vai terminar com ed. Esse aqui nós chamamos de regular, é o verbo regular. Por exemplo, gostar, like. Passado do gostar, gostei, liked. Dançar, dance. Dancei, passado do dançar, danced. Precisar, need. Precisei, needed. Querer, want. Queria, wanted. Estudar, studied. Estudei, studied. Vocês lembram daquela regra que nós aprendemos que quando antes tiver uma consoante nós eliminamos, né? Eliminamos o y e acrescentamos o ies. Na escrita aqui, para o verbo no passado, seguimos a mesma regra. Como assim? Aí, ó, vê lá. Antes do y tivemos o quê? Tivemos o d, certo? Que é uma consoante. Então, eliminamos, acrescentamos a letra d. É basicamente isso, tá? Só na escrita que vai acontecer isso, mas na fala você não vai dar muito o que fazer. Então, todos esses verbos que terminam com ed no final, vamos chamar de quê? De regular. Então, lembre-se, essa aqui está no present, letrinha lá, espera aí. Lembra que essa aqui? Então, você lembra que esse verbo está no present, que é o famoso simple present, e aqui temos o past simple, o simple past, tá? Agora, temos aquele outro passado, que é gostava, né? Gostava, no caso. Gostava. Ou tinha gostado. Aquele passado bem longe, tipo dançado, precisado, querido, estudado. Tá? Aqueles passados mais lá atrás. Que chamamos de quê? Chamamos de past participle. Se ele for regular, vai terminar com ed também. Não vai ter não vai ter outra terminação, vai terminar com ed. Então, todos esses passados aí vão terminar também com ed, tá? Esses passados dele ali, eu só vou explicar para não vocês não acharem
não ficarem confusos, porque amanhã vocês podem ver tipo, aquele passado mais recôndito, né? Que é aquele passado terminado, que é um outro passado. Tipo, tanto em português tem pretérito perfeito, pretérito mais que imperfeito, blá, 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 blá. Em inglês também tem 3 passados. Eu falei, eu tinha falado. Eu tinha falado. Olha só, aí tem outro passado também. Então, é esse passado que nós vamos falar de... aqui, nós vamos ter present. Deixa eu escrever direito. Aqui, ó. Present. Essa aqui vai ser o simple present, tá? É o mesmo que simple present. Todo presente é simples mesmo, né? Simple present. Aqui vai ter o present. Aqui, past simple, tá? É o passado simples. E aqui eu tenho o que? Past participle. Passado particípio, tá? Em inglês é o passado particípio. Lembra que se você estiver assistindo no celular, vire o celular, coloque o celular na horizontal, vai ter uma visão melhor. Então, lembre-se que todos os verbos que terminarem com ed vai ser um verbo que é regular. Então, sempre que você ouvir que um verbo é regular, o seu passado vai ter essa terminação. Alright? Vamos lá. Por exemplo, se eu dizer assim, o verbo, vamos pensar em um outro verbo mais. Love, aí. Love é regular. Sendo ele regular, então você coloca o ed no final. E o seu outro passado também vai ser ed. Tem esse ali, ó. Vê lá. Se eu falar que o verbo y ou tal não é regular, então esse verbo não tem a terminação, o seu passado não vai terminar com ed. Aí é um detalhe que você deve entender ali, alright? Deve entender desse jeito. Sempre eu vou deixar aqui uma lista de verbos para vocês irem pegar aí, aqui na descrição. Não se preocupa. Aqui, ó. Present, esse present vai ser o simple present, no caso é o present simple. Se eu quisesse dizer eu gosto, I like. Eu gostei, I liked. Vê lá. Vamos para alguns exemplos, por exemplo. Olha lá. Examples. Vamos para uns exemplos, por exemplo. Vamos lá. Exemplos, por exemplo. Por exemplo. Eu dancei. I danced. Eu dancei a lot at the party. Na festa. At the party. Eu dancei muito na festa. I danced a lot at the party. Eu dancei muito na festa. Isso aqui está no presente ou no passado? Está no passado. Então aqui nós formamos o famoso past simple. Se o verbo dançar estivesse no presente, formaríamos o presente simple. I dance. Eu danço muito na festa. I danced a lot at the party. Eu dancei muito na festa. Ela, she, amou, loved, her, boy, friend. Ela amou o seu namorado, tá? Ela amava ou amou o seu namorado. She loved her boyfriend. Ela amou o seu namorado ou ela amava o seu namorado. Aqui nessa parte, só dizer amava, eu já estou usando esse passado aqui, ó. Esse passado aqui. Isso é só na teoria, tá? Na escrita ele vai ficar do mesmo jeito e tal, mas aqui tem uma outra estrutura gramatical que é o present perfect, que depois vamos falar lá mais para frente. Mas aqui, ó. She loved her boyfriend. Ela amou o seu namorado ou ela amava o seu namorado. I danced a lot at the party. Eu dancei muito na festa. Right. Did you see that? Deu para ver isso? Bom, agora vamos ver outras variações. Aqui, todos os exemplos vão formar o past simple. Então, você vai entender quando é que eu estou falando no presente e quando é que eu estou falando no passado. Agora, vamos ver os verbos irregulares. Quando é que o verbo vai ser irregular? Vai ser irregular quando o seu passado não vai terminar com ed. Lembra disso? Irregular. Irregular. Tá. Quando é que ele é irregular? Quando o seu passado não vai terminar com ed. Quando é que ele tem uma própria terminação? Vamos pegar nos verbos irregulares. Por exemplo, o verbo saber. Se eu quiser dizer eu sei, I know. Ele não é regular. Quando o verbo não é regular, se o verbo não for regular, não adivinhe, não vale a pena inventar uma história aí. Deve ser tem que estudar os verbos individualmente. Você vai conhecê-los individualmente. 90% dos verbos, 90% eles vão ser regular. Então, até aqui você não vai ter muito problema. Agora, 10%, 10, 15%, mas vamos chutar mais um pouquinho baixo. 10% serão irregulares. Então, a lista de verbos irregulares é muito pequena.
Então não precisa se preocupar muito com essa parte, com essas variações aí, se vai te complicar ou não vai. É só você entender esse detalhe aí. Eu sei, eu digo I know. Se eu dissesse eu sabia, eu uso o verbo no passado. O passado dele vai ser knew, tá? Olha aí, knew. Olha a terminação dele. Ó, peraí, irregular não termina com ed. Então, deixa eu tirar isso daí, pronto. Knew, olha aí, knew. Quando é que eu tenho o past participle dele? Aí, ó, sabido, por exemplo, known. Ele tem o outro passado aqui, olha. Known. Vê como é que ele varia, né? E já fica um pouquinho chato. Mas é desse jeito. Você vai ter que estudá-los individualmente, right? Individualmente você estuda. Não precisa se preocupar muito. São esses. Se você quiser dominar os verbos, não estude os regulares. Estude os irregulares. Tá? Os irregulares. Porque os regulares você vai entender muito rápido. Agora, os irregulares é que você vai ter que estudar individualmente um ou outro verbo. I know, I knew, I know. Pronto. I know, knew, known. Tá? Quando é que eu uso esse participle? Participle sempre usamos com o quê? Com o present perfect. Tá? Aqui não vamos entrar muito no mérito. O único verbo nós estamos nos limitando simplesmente no past simple. Esse aqui é só para vocês saberem, tá? É só para vocês saberem. O verbo escrever, write. Espera aí. O verbo escrever vai ser write. Passado do verbo escrever, wrote. Escrevi, wrote. Escrito, written. Escrito. Olha lá. É isso aqui, ó, pessoal. É bem isso aqui. É isso aí. Ele vai ter uma terminação assim. Bem chato, tá? Trazer. Ó, pensar, tá? Pensar. Pensar é think, né? Olha lá. Think. Posso dizer I think, eu penso. Ou eu acho. Agora, passado do verbo pensar no passado. Thought. Como é que seria mais o outro passado dele? Só que existem passados que ele vai se repetir mesmo desse jeito, tá? I thought. Não, thought and não. Thought. Tá? Desse jeito aí. Muitos passados vão se repetir. Começar. Begin. Começar. O passado, comecei. Began. Começado ou iniciado. Begun. Bring. Trazer. Brought. Trago. Eu tinha trago, por exemplo, né? Ou trazido, sei lá. Vai ser brought também. Aí, ó. Então tem passados que vão ter a mesma terminação. Buy, comprar, tá? Aí, vamos ver. Comprar. Comprar é buy. O seu passado, bought. Bom, comprei. Bought. Comprado também vai ser bought. Mesma coisa. A única coisa que você deve mais prestar atenção é o passado simples mesmo. O passado simples é esse aqui, ó. Bought. E o passado dele aqui, esse aqui já é outro passado. Então você tem um monte de verbo, tá? Tem o verbo. Vamos pegando os mais principais também, né? Que é o come, também importante. O come, vir. O passado dele vai ser came. O outro passado também vai ser came. Tem verbos que o seu passado vai ter a mesma terminação. Cost, por exemplo, no sentido de custar alguma coisa, vai ser cost também. E aqui também vai ser cost. A única forma mais simples de dominar vai ser os verbos regulares. Porque os regulares são regulados. O passado dele vai ser sempre ed. Muitos verbos. A maioria deles vão terminar com ed. Agora, os que não terminam com ed são esses que estão aqui. Mais outras é wake, no sentido de acordar, por exemplo. Eat, que é o verbo comer. O passado dele vai ser at. E o past participle vai ser eaten, tá? Vai ser eaten. Cara, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. É só irem estudar, tá? Por exemplo, o verbo drive. Drive, dirigir. Dirigiu no passado? Drove. Tá? O past participle dele? Driven. Dirigido. O carro foi dirigido, por exemplo, por mim. The car was driven by me. Feel, sentir. Sentiu no passado? Felt. Eu senti. I felt. Mais o outro passado dele? Felt. São basicamente os verbos principais que a gente tá basicamente escrevendo aqui para não ficar muito vago, tá? Drink, beber.
drank. Depois tens outro aqui, ó, drunk, bebido. Encontrar, por exemplo, find, found. Depois o outro passado vai ser found também. Perdoar, forgive. Perdoar no passado, forgive. Perdoado, forgiven. Você está perdoado, you're forgiven. Por exemplo, o verbo dar, né? Vamos, até não dá para esquecer esse verbo. Give vai ser dar, they, gave, give. Dado, given. It was given by my, blá blá blá. Isso foi dado por, ou ofertado por, né? Given. Isso aqui não dá para esquecer esse verbo também, que é importante. Mas qual? Tem o verbo esquecer, no caso, né? Forget. O passado dela é forgot, tá? Eu esqueci. Esquecido, forgotten. I forgotten. Voar, por exemplo, fly. Voar no passado, flew. Voado, flown, tá? Ah, flown, né? Não flew, é flown. Ultimamente também é normal, às vezes a gente esquecer também, tá? A gente esquece também às vezes. Mas são verbos que normalmente eu nunca... Bom, é isso aí, pessoal. Aqui vocês precisam sim estudar muito esses verbos aqui para vocês terem o domínio deles. Mas os principais são esses que vocês vão saber. Aqueles verbos, o passado deles vão estar meio estranho. Mas é aqui onde vocês vão começar a separar o joio do trigo. Alright. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, porque a parte que vocês mais gostam é o exemplo, né? Então, se a parte que vocês mais gostam é o exemplo, vamos para os exemplos. Como vocês viram, olha só. No começo, nós vimos I speak. O passado dele, I spoke. Eu gosto, I like. O passado dele, I liked. Bem isso. E depois vimos aqui a definição, olha só. In English, the verbs in past vary in two different ways. Regular e irregular. Então, os verbos no passado, eles variam de duas formas diferentes. Primeiro, nós temos o regular, que é o verbo regular, e o irregular. Aprendemos que os verbos regulares são aqueles verbos que terminam, que a sua terminação vão ser ed. Tanto o seu passado simples ou o seu passado participle. Lembre-se que é importante vocês darem uma checada aqui na descrição do vídeo, que vocês vão ver um monte de verbos aí que vocês vão começar a estudar também. Que é importante vocês estudarem os verbos. O presente, se eu quiser dizer eu danço, I dance. Se eu dissesse eu dancei, I danced. Eu preciso, I need. Eu precisei, I needed. Eu quero, I want. Se eu quisesse dizer eu queria, I wanted. Essa aqui fica, fica estranho a gente conjugar no past simple. Então, são os mesmos também, não tem outro detalhe aqui. Depois vamos aprender o uso desses outros passados que estão aqui. Stud. Estudar. I studied. Eu estudei. O passado participo dele, estudado. Studied. Right? Love. Amar. Loved. Amei. Loved. Amado. Bem isso. No exemplo nós vimos I danced a lot at the party. Eu dancei muito na festa. She loved her boyfriend. Ela amou o seu namorado. Ou o namorado dela, no caso. Na forma irregular. Na forma irregular. Know, saber. Knew. Sabia. I know, eu sei. I knew, eu sabia. Known. Sabido, né? It's known by you that. É sabido por vocês que. Tá? É basicamente isso. Known. Saber. Write é escrever. Wrote é escrevi. Written é escrito. Ou escrevido, né? Não existe esse termo escrevido, né? É escrito, no caso. Think. Pensar. Told. Pensei. Também o seu outro passado vai ser told também. Begin. Começar. Began. Tem quase a mesma pronúncia, tá? Begin, began, begun. Que é o begun. Bring. Aqui, ó. Begin, começar. Began, comecei. I began. I began studying English yesterday. Eu comecei a estudar inglês ontem, right? Began. Começado.
I have begun. Eu tinha começado. Begun já é começado, né? Ok? He has begun studying English yesterday. Ele começou a estudar, ou ele tinha começado a estudar inglês ontem. He has begun. Aí já estamos dentro do present perfect. Essa é outra estrutura que a gente vamos aprender como usamos o past participle dentro de um contexto gramatical. Bring, trazer. Brought, trouxe. Brought, trago. Buy, comprar. I buy a new shoes. I bought a new shoes. Comprei um outro outside. Come, vir, came, veio, né? E tá tudo aqui, pessoal. Tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Vamos evitar o tempo que não vai ser muito... o tempo não vai ser muito católico para nós. Então, deixa eu reparar aqui, porque eu já eliminei vários vídeos por eu ter errado. Sou muito perfeccionista às vezes. Eu erro às vezes colocar uma letra S num verbo numa palavra já elimino a gravação toda e tem que gravar novamente. Eu não gosto disso. Mas me perdoem aí se alguma palavra estiver errada, tá? Bom, então, quando eu tenho personal pronoun plus verb in past, eu tenho past simple ou simple past, que é a mesma coisa. Essa é a melhor parte porque aqui você já começa a ver, ó, personal pronoun plus verb in past. O que é que eu tenho? Eu esqueci. Vamos ver nesse verbo. Eu esqueci. I forgot. Tá. Então eu tenho aqui, ó, personal pronoun plus verb in past. Então aqui o verbo está realmente no passado, conforme ele está mandando aqui. Você viu? Então esses são os exemplos que nós podemos ter, right? Vamos ver aqui. Exemplo. Eu esqueci. I forgot. Eu esqueci. Vamos deixar ele pintadinho aqui que eu gosto. Peraí. Do jeito que eu gosto. Aí. O verbo no passado. Vamos colocar aqui, ó, da mesma cor. Que vai ser verb in past. Não, deixa eu colocar uma cor assim mais um pouquinho chocante. Pronto, essa cor aí tá bom. Verb in past. Então, personal pronoun tá aqui. Verb in past tá aqui. Então, a tradução eu tenho, eu esqueci. Eu fui. I went. Eu fui. Se eu quiser dizer eu vou, I go. Agora, o presente dele, I go. O passado vai ser I went, tá? Eu fui. Bom, então aqui você tem o verbo no passado, right? Aí que tá. I forgot, eu esqueci. I went, eu fui. Tudo certo. São os exemplos básicos aqui para você entender. São exemplos básicos para você entender. Por exemplo, agora vamos ver o passarinho voou, por exemplo. O passarinho vai ser quê? It, tá? Que eu estou me referindo o quê? O passarinho. Então, se eu estou me referindo ao passarinho, the bird, ok? The bird. O passarinho voou. The bird flew. O passarinho voou. Então, porque não demos nenhum exemplo com it, né? Então, o que é o it? Que nós vimos que o it é usado para falar de animal ou coisa. Então, aqui estamos falando de quê? De animal. The bird flew. Quer dizer, o passarinho voou. Que é o verbo voar, right? I gave a gift. Não, I gave. Fica só aqui, tá bom. I gave. Eu. No sentido de dar. Eu dei ou eu ofereci, tá? Que eu dei ou oferecer, no caso. Ofereci. Doar, no sentido de doar. Oferecer. Tá? Ofereci. Pronto. Eu dei ou ofereci, coisa assim. Mas não gostei muito desse exemplo, não. Eu dei esse exemplo aqui no Brasil é muito chato. Mas fica isso daí. Eu achei. I thought. Tá aí, ó. I thought. Eu achei. Tá? Eu achei. Ou eu pensei. Right? Eu pensei. Right? Eu pensei.
I thought. Ou no sentido de quê? De achei, eu achei, tá? Bom, é isso aqui que nós temos é personal pronoun plus verb in past, que nós estamos formando simplesmente o quê? O past simple or o simple past. Agora, pessoal, para acrescentarmos mais açúcar, nós vamos ter personal pronoun plus verb in past plus complement, que é representado pela letra C, tá? Então vamos tirar isso aqui para não ficar muito grande. Pronto, aí, plus complement. Personal pronoun plus verb in past plus complement. Verbo no passado eu vou representar pela letra V in past, tá? Verb in past. Que é interessante colocar sempre in past, por quê? Porque eu tenho que entender que esse verbo tem que estar no passado. Então é bom, não dá para deixar, tem que indicar que o verbo tem que estar no passado. Agora, o complemento da frase já é bom porque, olha só, eu tenho aqui I forgot, eu esqueci, tá? Vê lá. I forgot, eu esqueci. Qual é o complemento que eu posso colocar aqui? Eu esqueci. I forgot my keys. Eu esqueci as minhas chaves, tá? In the car. No carro. Eu esqueci as minhas chaves no carro. I forgot my keys in the car. Eu esqueci as minhas chaves no carro. Aqui, ó. Complemento da frase. Só isso. Como manda regrar. Porque aqui você vai falar I forgot, e blá blá blá, tá tudo certo. Mas para ter mais sentido, a gente já acrescenta o quê? O complement na frase. É o sal, né? Eu falo assim, é o sal da comida. A comida sem sal não fica muito bom. Aí você tem, tem o sal na comida aí. I forgot my keys in the car. Por exemplo, eu fui no trabalho, por exemplo. Você já tem o I went. I went to work. Eu fui no trabalho. Esse to vai ter o sentido de para, tá? Eu fui para o trabalho. I went to work. Eu fui para o trabalho ou eu fui no trabalho. Não é I went in work. Não, I went to, tá? Mesmo que você vá usar o go, normalmente você usa sempre o to. I go to. Eu vou para. I went to, I go to. Right? É a mesma coisa. I go to work every day. Every day. Eu vou ao trabalho todos os dias. I go to work every day. Não, agora não. Eu vou ao trabalho todo dia. Eu fui ao trabalho todos os dias. Não, aí tá errado também, né? Eu fui ao trabalho todos os dias, não. Eu fui ao trabalho ontem. I went to work yesterday. Fica melhor assim. I went to work yesterday. Eu fui ao trabalho ontem, right? I went to work yesterday. Eu fui ao trabalho ontem. It flew, o quê? The bird, né? The bird. The bird flew. O pássaro voou. Aqui eu não tenho nenhum exemplo para dar, né? Não tenho mesmo. Aqui do pássaro fica muito chato. Aqui não consigo pensar um exemplo na hora. I thought. Eu pensei. Eu achei. Ali, ó. I thought. Eu pensei. Ó, eu achei. Eu achei que. I thought that. Eu achei que. I thought that. Eu achei que. Olha a pronúncia. Vai falar como se fosse a letra F, tá? Fall. Mas coloca a língua entre os dentes. Eu achei que. I thought. Vai soprando. Enquanto você coloca a língua entre os dentes, bote um vento. Só assim. Tá? I thought that. I thought that. I thought that. Tá? Basicamente isso. Se não conseguir, fala assim. Tô. Só não toca muito a língua no céu da boca, tá? Assim. Não toca muito a língua no céu da boca. Deixa a língua solta. Thought. Não toca a língua em lugar algum e você vai pronunciar corretamente. I thought. Só não coloca a língua nem no céu da boca, coloca no meio. Coloca um vento. Como um vento. Thought. Fica bom. Treinamento, tá? Treinamento vai funcionar. Mas caso não se mutile. Tá? Não vale a pena ficar assim, matar aí, tem que falar daquele jeito bem brilhante. Não, isso aí o tempo vai falar. I thought that this. Eu achei que esse. I thought that was my cell phone. Eu pensei que isso foi meu celular. Mas tudo bem. I thought that. Eu achei que. Bom, eu achei que. I thought that. Blá, 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 blá. Qual é o exemplo que eu vou colocar aqui nesse I thought that? Eu achei que. I think that. Eu acho que. Como é que eu usaria esse exemplo no presente? Eu usaria o verbo no presente aqui. Eu acho que. Cadê o verbo
Achar no presente é o think, tá? Aí, ó. I think that. É bem isso. Aqui nesse I thought that, também não tô pensando, não tô vendo aqui um exemplo que eu consigo dar agora, tá? Ah, tá bom. Deixa eu buscar um exemplo mais pesado aí, para não, porque eu só quero dar exemplos simples, mas I thought that you would come to my party. You would come to my party. But I heard that you're traveling. Ah, mas eu ouvi que você está viajando, tá? Eu achei que você viria para minha festa, mas você está viajando. I thought that you would come to my birthday. To my birthday. To my birthday. Deixa eu colocar o birthday, fica melhor. I heard that you'd come to my birthday, but I heard that you're traveling. Eu achei que você viria para minha festa de aniversário, mas ouvi que você está viajando, ou seja, que você vai viajar. Bom, aqui esse I thought já forma uma frase. O que vier em frente é o que? É o complemento da frase. Então, pessoal, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu o que são past simple. E o que é um past simple? Present simple, it's when we have a personal pronoun and a verb in present. And past simple is when we have a personal pronoun and a verb in past. Alright? Guys, thank you once again. Muito obrigado mais uma vez. Partilhe esse vídeo para mais pessoas e eu espero você na próxima aula.